1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 19 e 20. Amém? Diz assim: porque qual é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa de glória? Por acaso não sois vós na presença de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Porque vós sois nossa coroa e alegria. Amém? Amém, não? Amém. Ah, bom. Vocês não jantaram, parece? Eu também não, e vou pregar. Então, um simples amém vocês conseguem dar. Poder sentar, queridos irmãos? A fala vai ficando fraca. O Wes está me perguntando o que tem a ver aqui. A fala vai ficando fraca, né? Não jantou? Queridos, queremos dar graças a Deus pela vida de cada um de vocês. E o tema do nosso sermão de hoje, que encerra o capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, o tema é o seguinte, preste atenção e repita depois que eu falar. Como crentes fiéis são a glória de seus fiéis pastores. Conseguiram entender, decorar? Então fala aí, vamos ver. Como crentes fiéis são a glória de seus fiéis pastores. O Douglas ali foi até o fim, né? Perseverou até o fim, Douglas. Será salvo. Aquele que perseverar até o fim. Vamos após mim então. Como crentes fiéis são a glória de seus fiéis pastores. Amém. Com isto, quero introduzir a minha mensagem para os irmãos, falando não só do apóstolo Paulo, como ele de fato era um homem que amava, um obreiro de Deus que amava os irmãos da cidade de Tessalônica. Vocês já perceberam isso nas pregações. Mas quero falar de mim, um pouco e rapidamente, para não tomarmos o tempo da pregação. Eu também amo vocês. Eu também considero vocês como a minha família. E eu não tenho nenhum receio de admitir isso publicamente, pessoalmente com cada um de vocês, porque eu estava dizendo hoje no curso de diáconos, e falando assim, aonde o Senhor me mandar, eu tenho coragem de ir. Uma vez disseram para aquele missionário brasileiro, né, que veio para abrir talvez a primeira igreja evangélica aqui do Brasil, você vai para aquele país, tem malária, tem não sei o quê, você não estará em um bom lugar. E ele disse o seguinte, o melhor lugar para se estar é dentro da vontade de Deus. Não é lugar, não é geográfico, é dentro da vontade de Deus. Portanto, se para a vontade de Deus o melhor é que eu esteja hoje, por exemplo, ou amanhã, em Moçambique, no meio da cólera, da doença da cólera com os irmãos, este é o melhor lugar para eu estar. Não interessa, pastor, você vai morrer de cólera, não interessa. Interessa é que Deus quer que eu esteja lá. Se Ele quiser, eu tenho que ir. E para mim vai ser bom ir. E é pecado se eu não for. A mesma forma, quando nós estamos dentro da vontade de Deus em qualquer lugar. Se Deus me desse a opção, me der, né? Não me desse. Mas se Deus me der a opção de dizer, escolha onde você quer pastorear, eu vou falar Vilhena. Eu vou falar com essa igreja que eu amo. Meus irmãos, minhas irmãs em Cristo. Mas se Deus disser, deixe todos que você ama aqui e vá para um lugar assim, assim, do jeito que Ele falar, que todos os irmãos poderiam dizer para mim assim, ora, mas lá será ruim. Isso não importa. Ruim para quem? Porque se Deus mandou, o resto que achar bom ou ruim é irrelevante. O que interessa é que Deus mandou. Aí será bom, porque tudo que Deus faz é bom e resulta no louvor de sua glória. Não interessa o que vai acontecer depois. Ah lá, ó, morreu de cólera, tá vendo? Foi lá fazer missões, morreu de cólera. Daí? Eu não ia morrer de outro jeito? Morri fazendo a vontade de Deus, não é melhor? Ora, então, quando Paulo dizia isso para os filipenses, é mais ou menos isso, né? Quando eu deixei Belo Horizonte para vir para cá, estão lá ainda, todos os meus irmãos, meus pais estão lá, 2 igrejas que pastoreei lá,
outras igrejas que congreguei lá, meus amigos de escola, amigos de adolescência, de juventude, estão lá. Bom, não sei, né? Tem muito tempo, muitos anos que eu já fui jovem, não sei se eles estão lá ainda. Mas aqui estou há 16 anos aqui nesta cidade. E não foi a vontade de Deus? Foi. Meu irmão até disse para mim assim, olha, eu sei que você ama a gente, mas quando você vai para um lugar que Deus manda, você esquece todo mundo, cara. Como pode? Mas você ainda ama a gente sente que você ama, mas você não liga para nós. Você fica lá só com aquele povo lá, porque vocês são a minha família. Se Deus me mandar para Moçambique, eles serão a minha família. Não vou ligar para ninguém aqui mais não. Fala, irmão, alô, estou com saudade de Vilhena. Não, estou lá na vontade de Deus. Eles são meus irmãos. Não perdi o amor por vocês por causa disso. De forma nenhuma. Continuo amando como amo os meus irmãos de lá. Ora, mas é estar dentro da vontade de Deus que você conhece, que você percebe, acercado de irmãos que Ele não deixa faltar em sua vida. Ele não deixa faltar. Tem crente que fica falando, ai, meu pai, minha mãe me bateu quando eu era pequeno, e agora eu estou na igreja, eu fico lembrando com mágoa do meu pai. Gente, você está cheio de pai e mãe aqui, para com isso. Deixa teu pai quieto. Perdoa ele. Qual que é o problema? Você é um pai melhor que o que você teve? Você é? Outra, você é uma mãe melhor do que a que você teve? Talvez você não repita os erros deles, mas você comete outros. E às vezes, não intencionalmente, comete os mesmos, que você jurou que não cometeria quando tivesse um filho. Aqui estamos nós. Jesus falou, todo aquele que deixa pai, mãe, irmãos, casas, bens, tudo, por minha causa, esse ganhará 100 vezes em casas, pai, mãe, irmão, e ainda a vida eterna. Eu já tenho 100 pais aqui, 100 irmãos, 100 mães. Eu já tenho um monte de gente aqui que é pai, que é irmão, que é tudo na minha vida, na minha família, e ainda tenho a vida eterna. Quer o quê? Você quer o quê? E Paulo dizia isso aos filipenses. Falou, eu estou doido para ir para o céu, mas por causa de vocês ficam querendo que eu fique aqui, me atrapalhando ir para o céu. Então eu fico para pregar o evangelho para vocês, mas meu interesse é estar com Cristo, que é infinitamente melhor. Ora, se Deus ainda tem um plano para a minha vida, o que eu vou querer fazer no céu agora? Ele tem um plano para mim aqui, então eu devo descobrir este plano e ir lá fazer. Você quer ir para o céu? É a velha pergunta, né? Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Mas a outra questão, você quer ir para o céu, mas você está fazendo aquilo que Deus chamou você para fazer aqui? Porque você só vai depois que terminar tudo que Ele decretou para você fazer. E alguma coisa que talvez você venha desobedecer na ordem de Deus clara e revelada para você, isso será cobrado no dia futuro, no dia final. Mas vamos aqui para o nosso texto. Eu estou declarando meu amor por vocês, mas é porque o apóstolo Paulo está fazendo isso aqui. O apóstolo Paulo declarou seu amor pelos Tessalonicenses, sua admiração por aqueles crentes, sua saudade daqueles crentes. Veja que ele não estava mais lá em Tessalônica, né? Quando ele escreveu a carta, ele já estava em Corinto. Então, Satanás impediu Paulo de voltar a estar novamente com aqueles irmãos, mas Paulo faz essa declaração para eles com um aspecto em vista. Olha o final do 19, ele fala, na presença de nosso Senhor Jesus Cristo, em sua vinda. Paulo está declarando seu amor pelos Tessalonicenses, mas ele não deixou Jesus de lado. Ele diz, na presença de Jesus eu amo vocês, é na presença de Jesus. E outra, na vinda dele vai acontecer algumas coisas maravilhosas e vocês vão fazer parte disso. É isso que nós vamos estudar. Como crentes fiéis são a coroa de glória dos seus fiéis pastores. Paulo estava se gloriando em Cristo, mas no fim das contas ele também se gloriava com o seu trabalho para com o Senhor, e os Tessalonicenses eram prova viva do trabalho do apóstolo Paulo. Nem todos os crentes foram chamados para ser pastores, os irmãos sabem disso. Portanto, nem todos poderão se gloriar perante Deus mediante vidas salvas. Mas não são apenas pastores que podem se gloriar
acerca de vida dos crentes. Por exemplo, evangelistas podem se gloriar diante de Deus, porque você pregou o evangelho para alguém e esse alguém veio a Cristo mediante a pregação do seu evangelho, mesmo que você não seja pastor dele, mas você pregou o evangelho. Então você pode se gloriar disso diante do Senhor. Todos aqueles que trabalham com o reino, edificando vidas diretamente com o ministério da palavra, como missionários, evangelistas, pastores, presbíteros, mestres, discipuladores, todas estas pessoas que trabalham com o ministério da palavra, edificando vidas diretamente, podem se gloriar das vidas que eles edificaram. Os evangelistas se gloriam diante de Deus das vidas que eles trouxeram, e os pastores se gloriam diante de Deus das vidas que eles arrebanharam, que eles instruíram. Mas isso não quer dizer que os demais crentes que não têm o ministério da palavra não possam se gloriar no seu trabalho. Por exemplo, Deus chamou você para trabalhar não com o ministério da palavra, mas, eu vou dar um exemplo aqui. Um diácono poderá se gloriar diante de Deus de um banco que ele limpou na igreja para que os irmãos chegassem e sentassem no banco limpo. Usando a metáfora de Tiago, o banco testemunhará a seu favor no dia do juízo. O banco vai dizer para Deus assim: olha, ele me limpou para os irmãos chegarem e sentarem no banco limpo. Eu estava limpo. Enquanto que o outro, o mau servo negligente, o banco testemunhará contra ele. Ele não me limpou, não. Os irmãos sentou, eu tudo sujo de poeira. Saíram lá com as roupas sujas. Que esse diácono aí, fez nada não. Isso aí só tinha o nome de diácono, não fazia nada. Essas coisas testemunharão contra nós. Tiago usa essa metáfora no capítulo 5 de sua carta, falando que basicamente 3 coisas testemunharão contra nós: a ferrugem do nosso ouro, o dinheiro que eu tive e não ajudei. Porque na época não era dinheiro de papel, né? Era dinheiro em metal. Então a ferrugem corroía aquele metal. Essa ferrugem, no dia do juízo, vai dizer para Deus assim: tá vendo eu aqui, Senhor Deus, a ferrugem? Eu existo porque esse cara aí teve dinheiro e não ajudou. Então eu fui lá e comi o dinheiro dele. A ferrugem. Outro é a traça. A traça vai dizer para Deus no dia do juízo: eu entrei no guarda-roupa desse cara aí, porque ele tinha tanta roupa que ele não usava, mas não ajudou aquele outro que não tinha roupa. A traça vai falar isso. Comeu a roupa dele. Ora, outra coisa que vai testemunhar diante de Deus, sabe o que é? Eu vou dizer para você: os bichos que deram na sua comida, porque você jogou fora. Você fez mais do que o que era devido e começou a desperdiçar comida. Aqueles bichos que deram na comida, Tiago diz que vão testemunhar contra nós. Enquanto alguns dizem assim: mas pessoas passam fome e eu estou desperdiçando, mas a comida que eu desperdiço não vai servir para eles. Ora, mas o desperdício é bíblico? É claro que eu não posso mandar um arroz cozido daqui para Moçambique. Tem como? Não posso mandar um macarrão cozido daqui para Moçambique. Não posso. Porém, quando eu faço desperdício, isso significa que as bênçãos que o Senhor me deu, o sustento que o Senhor me deu, eles não estão sendo considerados, eles estão sendo desperdiçados, dissolvidos. E isto é uma desonra para aquele. Os irmãos podem ver até na oração do Pai Nosso. Talvez vocês estão achando que eu estou exagerando, né? Que isso, pastor? Jogar uma comidinha fora, não aguentei comer tudo. Pois é, a gula, né? Já começou. Mas vamos lá. O que diz a oração do Pai Nosso? A oração do Pai Nosso diz o quê? O pão nosso de cada dia. Não fala do mês inteiro, não. A gente que vai no mercado, quero fazer compra do mercado inteiro. Agora sim, eu ganhei um dinheiro aí que estava para sair, agora eu vou comprar, eu quero ver, irmão Gonçalo vai falir que eu vou comprar tudo. E leva, na pandemia não foi assim? Quando começou a pandemia, um monte de crente foi para o mercado comprar tudo que tinha e queria estocar, porque as vozes proféticas do caos apocalíptico da pandemia estavam dizendo: vai faltar comida. E daí? E daí? Eu quero saber, e daí? E daí? Deus é quem sustenta você. Não é irmão Gonçalo, não. Pato Branco sustentou. Cadê Pato Branco? Cadê? Está vendo?
Você confiasse pato branco até hoje, você estava branco já também. Mas de outra coisa, né? Que adiantou, meus irmãos? Deus é quem nos sustenta. E se Deus disser o seguinte, eu não vou sustentar, o que você vai fazer? Irmão Gonçalo vai vir em sua casa dar comida? Não vem, não. Se Deus disser não vou, acabou. E se Ele disser eu vou, tudo pode falir. Ele vai te sustentar. Ou a gente não lê Bíblia? Ou lê e não acredita? Como é que é? Quando Elias orou diante da ordem de Deus para que houvesse seca em Israel, você sabe quantos tempos ficaram sem chover? 3 anos e meio. A gente fica 6 meses sem chuva, começa a reclamar pedindo chuva, com 2 meses de chuva você quer que ela pare. Lá na terra de Israel, ficou 3 anos e meio sem chover, e sabe o que aconteceu? Começou a secar a colheita, ninguém tinha mais nada, nem comida, nem nada. Deus falou para Elias assim, vai para o ribeiro de Querite, fica lá, porque eu ordenei a um corvo. Deus falou com um corvo assim, ó, vem aqui, chega aqui, neguinho, você vai pegar carne e vai levar para o meu profeta que está lá na beira do ribeiro de Querite. E o corvo, sim, Senhor, meu Criador. Pegou a carne, olha, corvo com carne levando para os outros. Se fosse crente, ia falar, eu não, vou comer. Eu vou comer, não vou levar isso para ninguém, não. Mas era corvo, não era gente. E ele então pegou e levava carne todo dia para Elias. E Elias pegava a carne do corvo, comia com pão ali, bebia água, até o ribeiro secar, que não chovia, o ribeiro secou. E Elias falou, e agora, Senhor? Aí Deus falou, vai lá na terra da tua rainha, que é Jezabel, é da terra de Sidom, vai lá em Sidom. Lá em Sidom tem uma viúva, mulher pobre, que eu já preparei tudo para ela te sustentar. Aí Elias, então beleza, quando chega lá em Sidom, que ele olha para a casa da viúva, ele fala para ela assim, minha senhora, eu vim aqui para comer um bolo, um pão, um bolo. E ela falou assim, vive, Senhor, o meu Senhor, eu só tenho um pouco de farinha, um pouco de azeite para fazer um bolo para mim e outro para o meu filho. E acabou. Então nós vamos comer e vamos esperar a morte, porque não chove mais, então nós estamos... Elias falou, faz primeiro para mim. Faz para mim primeiro o bolo que você está aí. Porque a palavra do Senhor é a seguinte, não faltará mais farinha na tua casa e o azeite não se acabará. Aí a mulher acreditou. Você acreditaria? Eu vou fazer comida para esse velho maluco que chegou aqui vestido de pelo de camelo, aquele cara esquisito, todo barbado, estranho. Nada contra o irmão Carlos, a sua barba. Mas aquele cara estranho, esquisito, que coisa é esta? A mulher não, ela creu. Ela foi lá dentro da sua casa, preparou o que era para ela e seu filho e levou lá fora para o profeta. Falou, está aqui. Aí ele, então vai lá agora fazer para o teu filho. Era a última. Quando ela chegou lá tinha farinha, tinha azeite. Ela fez para ela, fez para o filho e depois no outro dia ainda tinha mais. E foi fazendo e fazendo e fazendo, nunca acabou, a não ser quando a chuva chegou. Olha, quem sustenta é Deus. Se você lê que está na Bíblia que Deus faz isso e não crê que Deus faz isso, então você não crê na Bíblia. Se você não crê na Bíblia, ela não é a regra de sua fé e de sua prática. E se ela não é tua regra de fé e prática, então você é um incrédulo, você não é um crente. Não sou eu que sou radical, é a lógica da coisa. Então, quando as pessoas creem no Senhor, como Paulo cria, né? Ele falava, eu quero ficar com vocês só porque eu tenho algo para fazer. Porque eu fazendo este algo, Deus ainda me mantém vivo. Paulo foi preso uma vez em Roma, e a prisão dele em Roma foi relaxada. Foi uma prisão em casa, certo? Ele pagava aluguel daquela casa, ficou 2 anos ali. Trocavam turno dos guardas que prendiam Paulo. Trocavam de 4 em 4 de 12 em 12 horas, trocava de 4 em 4 guardas. E Paulo era vigiado por toda aquela guarda pretoriana. E aí ele diz para os filipenses que ele pregou o evangelho para os guardas tudo.
De modo que alguns daqueles guardas se converteram e começaram a levar o evangelho lá para dentro da casa do imperador César, que na época era Nero. Foi Nero que matou Paulo, mandou matar Paulo, degolado, como também mandou matar Pedro, crucificado. Foi Nero. Nero não se converteu, mas o evangelho entrou dentro das casas deles. Paulo disse, eu estou preso, mas o evangelho não. Eu sou prisioneiro de Cristo, não de Roma. E na segunda vez que Paulo foi preso, ele sabia que não ia mais sair. E ele disse o quê? Ele falou, agora eu estou chorando, estou agoniado, porque na primeira vez Deus me libertou, mas agora Deus não quer me libertar mais. Quando eu sair dessa prisão aqui, agora eu vou morrer. Da outra vez eu saí vivo. César me deu indulto. E agora? Ele não vai me dar indulto, eu vou morrer. Paulo ficou reclamando? Ele falou, não, eu terminei o meu combate. A minha carreira foi completada. Eu guardei a minha fé, eu preservei a minha fé na presença do Senhor. Agora o que me espera é a coroa da justiça. O que eu tinha para fazer aqui, como foi dito aqui, o que eu tinha para fazer aqui foi essa corrida. E eu cheguei ao final, eu fui vencedor e vitorioso. Agora, para eu ganhar a coroa da vida, eu tenho que morrer aqui. A minha cabeça tem que rolar aqui, para que ela seja coroada lá. Os crentes hoje não querem preservar a vida dele aqui. Que coroa que você vai ter, meu filho? Então, o apóstolo Paulo, ele diz, eu me glorio em vocês, meus irmãos, porque vocês são a minha alegria, a minha esperança. Mas isso tudo diante da vinda do Senhor. Paulo tinha todo amor pelos Tessalonicenses diante da vinda do Senhor. Embora desde já ele se gloriasse nos irmãos, o pensamento final de Paulo está como esta glória e como esta alegria se manifestariam na vinda de Cristo, quando fosse apresentar os Tessalonicenses como fruto do seu trabalho. Então, de que maneira os crentes fiéis são a glória de seus fiéis pastores? Primeiro, sendo parte da sua esperança. Verso 19, apóstolo Paulo diz, porque qual é a nossa esperança? Muito bem, olhemos sobre esta palavra. A esperança é uma característica da expectativa daquilo que nos aguarda para o porvir. É o futuro, mas é certo, visto que fiel é o que prometeu. A esperança do crente não é uma expectativa utópica. A esperança do crente, ela é algo que ainda não aconteceu, mas que ele tem certeza que vai acontecer e nada tira essa certeza dele. Por exemplo, eu tenho certeza que os mortos em Cristo vão ressuscitar. E com corpo de glória para viver eternamente no novo céu e na nova terra. Eu tenho certeza plena, absoluta disso. E você me pergunta, por que você tem a certeza? Você já viu algum morto ressuscitado aí com corpo de glória, por aí andando, falando que o céu é dele? Não, nunca vi. Mas a palavra diz, e eu creio. Acabou. Para mim o que importa é o que diz a Bíblia. O que importa é o que a palavra diz. Eu creio que os mortos em Cristo ressuscitarão com corpo de glória para habitarem eternamente no novo céu e na nova terra. Acabou, eu creio nisso. É isso que a Bíblia diz. E quem vai provar para mim que isso não acontece? Se Jesus já aconteceu com ele. Igual um ateu veio me falar, então prova que Jesus ressuscitou. Eu falei, o túmulo está vazio. Agora você prova que não. Ele, aí é muito fácil, tem um monte de túmulo vazio aí, e nem por isso as pessoas ressuscitaram. Eu falei, mas alguma coisa aconteceu com o corpo deles. Agora me fala o que aconteceu com o corpo de Jesus. Um monte de gente roubou túmulo, tirou um monte de faraó das tumbas, tirou até parente para trocar de túmulo em outro lugar, escondeu. Muita gente sumiu do túmulo. Eu quero saber o que aconteceu com o corpo, é de Jesus, não é desses aí não, é de Jesus. Me diga. Não tem como, porque se vier dizer que os discípulos roubaram, eu tenho resposta. Se vier dizer que Jesus não tinha morrido, como a teoria lá do iluminismo, do século XVIII, Jesus não morreu, só desmaiou. E do desmaio dele, ele recuperou dentro da tumba fria, por causa do aspecto frio da tumba. Tenho resposta para isso. Se vierem com aquela ideia maluca, dizendo que as mulheres erraram o túmulo, elas foram no túmulo errado, porque estava de madrugada, estava escuro, então os anjos também erraram o túmulo, porque eles estavam lá. Os anjos, né? Iluminado, foi no túmulo errado.
Era só o governador Pilatos ir no túmulo certo e falar: gente, para com esse negócio que o homem ressuscitou. Vocês foram no túmulo errado, o certo é esse aqui, cadê? Ah, está no corpo, pronto. A questão é que o túmulo dele está vazio e a única resposta é que ele ressuscitou vivo para sempre, com corpo de glória, poderoso, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Fora essa resposta, todas as outras são insatisfatórias. E eu creio na Bíblia, e acabou. O problema é que crente hoje, ele pega a Bíblia: ai, isso aqui eu creio, mas isso aqui não. Ué, então você crê em você, não é na Bíblia. Você é que define que a Bíblia tem hora que está certa, que tem hora que ela está errada, então você crê em você. Não é na Bíblia? Pois bem, Paulo diz que o futuro é certo, porque quem prometeu é fiel. A esperança do crente não se frustra. Eu vejo crentes com esperança nas coisas deste mundo, e quando dá errado ele frustra. Ele frustra, mas fica azedo. Pensa num crente azedo, enrugado de tristeza, de decepção, e chega em mim: ai, pastor, por que Deus não quis isso para mim? Porque foi bom para você, rapaz. Se fosse bom ter acontecido, ele te dava. Se ele disse não, o não de Deus é tão bom quanto o sim de Deus. Ora, Deus está te livrando, você tem que agradecer. Agora significa que tudo que você quer, Deus tem que fazer? Então você que é Deus, Ele é servo, Ele tem que fazer o que você quer. Ora, Ele é Deus, então tem que acontecer o que Ele quer. E quando Ele fizer o que Ele quer, eu tenho que glorificá-lo da mesma forma que se tivesse acontecido o que eu queria que Ele fizesse. Testemunhos são maravilhosos. Irmã Sandra acabou de dar um aqui. Testemunhos são maravilhosos. Irmão Carlos acabou de dar um aqui. Todos os irmãos que vierem aqui à frente darão testemunhos maravilhosos daquilo que você pediu a Deus e aconteceu e Deus fez. E quando Deus não faz, a esperança não se frustra. Quando Paulo chama os Tessalonicenses de sua esperança, ele não está substituindo Cristo, não. Ele não está dizendo assim: olha, meus irmãos, vocês são a minha esperança e não Jesus. Não. O que ele está dizendo é que no dia de Cristo, por isso que ele colocou, na face de Cristo e na sua vinda, ele diz: eu quero ver vocês lá, naquele dia. Eu tenho esperança de ver vocês no dia de Cristo. Agora, vem para cá, traga comigo isto aqui. Há sentidos da esperança com relação aos crentes que são mais presentes do que um futuro. Outros são uma esperança da expectativa terrena. Por exemplo, eu tenho como pastor uma esperança aqui agora com a igreja. Eu tenho uma esperança futura, igual Paulo falou. Eu quero ver vocês lá no céu, viu, irmãos? Quero ver vocês no céu. Chegar naquele dia lá, tiver um caba dos 6 aí que vai para o inferno, eu falo: ó, Senhor, isso aí não deu atenção para as coisas que eu pregava, não. Não deu atenção para a Bíblia, não. Porque a palavra foi pregada. Né? Se bem que Deus também vai me perguntar essas coisas quando Ele estiver julgando você, não. Agora, quando Ele estiver julgando a minha, Ele vai. E você, pregou a minha verdade? Até onde eu sabia, sim, Senhor, né? Dentro do meu limitado conhecimento, sim. Porque algumas pessoas chegam para mim e falam: você prega umas coisas muito pesadas, sua igreja, você não devia falar porque os irmãos não aguentam. Eu falei: e você acha que eu vou aguentar o dia do juízo? Eu não vou, eu falo mesmo, que aí ele se vira com Deus. Eu quero é ficar livre com Deus no dia do juízo. Então, se você aguenta ou não, eu sei que eu não aguento o dia do juízo. Então é melhor falar tudo. Que eu falando tudo, aí você sabe o que você faz com o que eu falo. Agora, eu já sei que eu entreguei nas suas costas. E eu vou me livrando. A cada pregação que eu faço, vou me livrando do juízo de Deus, né? Isso é ótimo, maravilhoso. Agora, se acha pesado ou não, aí é com você e Deus, né? Agora, eu tenho esperança aqui, com esta igreja também. Por exemplo, tenho esperança que os crentes jovens sejam fiéis pastores no futuro ainda próximo aqui na terra, para governarem a igreja do Senhor juntamente conosco, ou quando nós tivermos de morrer. Quando eu tiver de morrer, eu quero morrer tranquilo, sabendo que os jovens desta igreja sustentarão a igreja no ministério da palavra sem medo desse sistema diabólico que está aí no mundo. E o que eu tenho com isso?
Mundo, o que eu tenho contigo? É isto que eu quero ouvir e ver jovens falando e pregando a palavra de mundo, o que eu tenho contigo? Nada, nada. Eu tenho esperança de ver nossas crianças crescidas dentro da igreja, firmes com Cristo na fé, realizando cultos, pregando o evangelho, enfim, dando continuidade àquilo que fazemos hoje e até muito mais. Eu tenho esperança de ver pregadores se destacando nesta igreja muito acima de mim e que vão mesmo se tornarem famosos, conhecidos, levando a fiel palavra do Senhor para este mundo que tem coceira nos ouvidos e não consegue ouvir a verdade da palavra de Deus. Que o Senhor levante você, meu irmão, acima de mim, para chegar aonde a minha voz não chega, mas que leve a verdade da palavra do Senhor sem pestanejar diante de um mundo cruel, diante de um mundo ímpio, iníquo, que não sabe o que é a glória de Deus, porque rouba todos os dias. Não permita. Não permita. Porém, como Paulo está relacionando a sua esperança com a vinda de Cristo, então o que ele está falando é sobre a esperança futura, aquela fé futura, sobre como será maravilhoso encontrar todos os crentes lá. Esta esperança era algo que Paulo confiava desses crentes, e a pergunta é: podemos nós como pastores ter a confiança de que um dia nos encontraremos lá na glória? Podemos criar a expectativa de que a nossa esperança em Cristo incluirá cada um de vocês? A esperança em Cristo não falha, pois nele todas as promessas de Deus têm o sim e o amém. 2 Coríntios 1:20, mas podemos ter esperança de que aquilo que almejamos lá na glória inclui vocês. Eu posso ter essa esperança. Talvez o que me alimente essa esperança futura seja exatamente essa que eu tenho próxima. Eu quero que vocês sejam pessoas que segurem a verdade da fé, sem nenhum negociata com este mundo. Eu quero que vocês sustentem a verdade da fé. E se eu confiar que você vai sustentar a verdade da fé sem negociar com este mundo, eu também morrerei contente e direi na minha morte: esses crentes são duros, mas duros contra o mundo. Eu os encontrarei na glória. Deus não quer nego mole fazendo a obra dele não, tá? Deus não quer ninguém flexível. Vamos flexibilizar. O mundo hoje está com um discurso politicamente correto, e eu com isso. E o que eu tenho com o mundo? Nada. Nada eu tenho com o mundo. Deus não me chamou para ficar neste mundo. Deus me colocou neste mundo para passar por ele e não ficar nele. Certo? Mas todo mundo vai passar, pastor. Pois é, mas o problema é onde vai parar depois que passar. Todo mundo vai passar, mas onde que nós vamos parar? O problema não é a passagem, é o paradeiro. Eu sei que eu vou passar, mas o meu paradeiro é na eternidade com Cristo. Eu tenho convicção disso. Não é por meu mérito, não é por nada que eu fiz, nada disso, porque eu sou pior pecador do que todos vocês. A questão é que Cristo tetelestai pagou todos os meus pecados, e eu creio nisso, porque quem disse isso foi a palavra dele. E eu creio na palavra de Deus, e não tem nada na palavra que eu não creio, nada. E ainda que alguma coisa esteja na palavra que venha contradizer aquilo que eu gostaria ou aquilo que eu pensaria, eu renego o meu pensamento para ficar com a palavra de Deus. Olha, eu pensava assim, eu queria assim, mas a Bíblia diz assado, então eu vou ficar com o assado da Bíblia, e não com o meu assim. Acabou. Porque céus e terra passam, mas a palavra não. Agora eu vou ficar com o que é passageiro? E o que é eterno eu vou negociar? Meus irmãos, não. Se eu contemplar o progresso seu, como Paulo viu o progresso dos Tessalonicenses, então eu vou ter certeza de que a esperança minha vai incluir você quando Jesus voltar. Eu amo vocês, lembra que eu falei no início? Amo demais vocês. Mas se alguém dessa plateia for para o inferno, eu não vou amar mais não. É sério mesmo. Não, eu amo, como diz o salmista: Senhor,
eu amo os que o Senhor ama e aborreço os que te odeiam. O salmista falou. Não vem com essa que eu vou amar aqueles que aborrecem a Deus, aqueles que odeiam a Deus, eu vou amar? Não. Eu quero que você seja salvo, que se converta de sua incredulidade, que você se arrependa de seus pecados, que você reconheça que sem Cristo você é perdido, você está fulminado, você está condenado para a eternidade. Pense nisso e venha arrependido, humilhado, cabisbaixo, chorando aos pés dele e dizendo: tu és o único Senhor que pode me salvar. Se você não disser isso, não tem como. Não há salvação para você e naquele último dia não haverá amor. Se eu amo você hoje é porque eu quero tua salvação, mas não venha com essa ideia de que tua salvação é pelas coisas que você faz, não. Porque você está jogando a cruz de Cristo no chão, com Ele crucificado. Segunda forma que Paulo via a igreja como sua glória, sendo parte da sua alegria. Volta no 19. Ele diz: porque qual é a nossa esperança? Segundo, ou alegria. Muito bem, paremos aqui. O que é alegria? O apóstolo João disse na sua terceira carta o seguinte, no versículo 4. Ele diz: não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Queridos, a maior alegria de um fiel pastor não é a igreja cheia. A maior alegria de um fiel pastor é de saber que os crentes andam na verdade. Eu não estou perguntando se você acredita no que eu estou falando, não é isto. Eu estou perguntando se você anda naquilo que eu estou falando. Eu não quero. A minha alegria não é se você acredita na verdade. O diabo também acredita. Ele é pai da mentira, mas ele acredita na verdade. Ele não acredita nas mentiras que ele conta, não. O diabo não acredita. Mas por que ele conta? Porque ele sabe que os outros acreditam. Mas o diabo acredita na verdade. E ele será salvo? Não. Então, se você disser para mim: pastor, eu acredito no que você está falando, ainda não é minha pergunta. A minha pergunta é: você anda no que eu estou falando? Porque o que o apóstolo João disse foi isso. A minha maior alegria é de ouvir que meus filhos andam na verdade. Portanto, uma igreja que anda na verdade, se for comparar com a igreja cheia, acho que vai ser até o contrário, né? Quanto mais a verdade você pregar, menos sua igreja encherá. Acho que é por isso que alguns amigos me dão opinião, me dão sugestão: para de falar tanto a verdade na sua igreja. Você pode falar um pouquinho, né? Deixa o povo vir, você está espantando os visitantes. Eu falo: mas eu não sei se vocês vão voltar mesmo. Então tem que falar no dia. Vai que não volta, e aí não ficou sabendo. Mas está sabendo de tudo agora. Aliás, Paulo disse aos Tessalonicenses que eles eram sua alegria, claro que não substituindo Cristo, como no caso da esperança, Ele é a nossa alegria. Mas perceba a grande diferença: Cristo é a fonte da nossa alegria. Filipenses 4,4: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. Agora, os crentes são a consequência da nossa alegria. Filipenses 2,2. Vocês, irmãos, são a nossa alegria. Olha o que Paulo disse aos Filipenses aí. No capítulo 2, verso 2. No 4,4 nós já citamos. No 2,2 ele diz: completai minha alegria para que sejais de semelhante pensamento, tendo o mesmo amor, sendo de um acordo e de uma mente. Os crentes são consequência da nossa alegria. Cristo é a fonte da nossa alegria. Paulo mencionou a alegria também, capítulo 4, verso 1, né, de Filipenses. Capítulo 4, 1. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim, firmes no Senhor, meus amados. Um dia eu vou pregar sobre Filipenses e a gente vai ver quanto Paulo transborda de alegria naquela carta. Mas Tessalonicenses também não é diferente. Ele está dizendo que a esperança dele
são os crentes, mas também sua alegria. Alegria, irmãos, é um fruto do Espírito, uma característica do fruto. Quando Jesus, de fato, falava sobre o fruto em João 15, os irmãos sabem que Jesus falou da videira, né, dos ramos, do fruto. Jesus Cristo, após falar sobre o amor, no versículo 9, ele mencionou a alegria no versículo 11. Tem gente que acha que o fruto de João 15 é ganhar almas, né? Jesus falou assim, eu sou a videira, vós sois o ramo, todo aquele que está em mim e der fruto, esse não sei o quê. Está vendo, irmão? Você tem que dar fruto, você tem que ganhar almas. Não, não. Jesus diz que o fruto ali é o amor. Como Paulo diz que o fruto é o amor em Gálatas 5:22. Jesus disse, como o Pai me amou, eu também vos amei, permanecei no meu amor. E no verso 11 de João 15 ele diz, tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo, a minha alegria esteja em vós, e esta alegria seja completa. Aí, amor, alegria, não foi isso que Paulo falou? Gálatas 5:22, o fruto do Espírito é amor, alegria ou gozo. É o que Jesus falou em João 15. O fruto não é almas, o fruto é o amor que produz alegria. Então, a alegria deve fazer parte da vida do cristão, independente das circunstâncias, pois a sua felicidade tem por base uma pessoa e não as situações. Mas não podemos negar que algumas situações espirituais vigorosas favorecem a nossa alegria. A firmeza dos Tessalonicenses é um exemplo de que contribuía para a alegria do apóstolo Paulo. Qual pastor que não gostaria de ver sua igreja firme? Eu olho para os irmãos hoje e falo, que igreja firme! E isso me alegra, mas eu posso estar enganado com a minha alegria, porque o dia que vier a perseguição, aí que eu vou saber quem está firme. É aí que eu vou poder saber se eu posso ficar alegre. Talvez minha alegria por vocês hoje seja uma alegria apenas superficial, porque estou vendo uma igreja nessa qualidade ou nesse nível nos dias de domingo. Mas eu quero ver quando chegar o anticristo. Eu quero ver quando chegar a grande tribulação, quando nós formos colocados contra todo este sistema e rejeitados, perseguidos, ameaçados e mortos. Então muitos vão dizer assim, não, eu era só um frequentador, eu não era um crente ali daquela igreja. Aliás, eu era crente daquela igreja que fala bem de vocês. Aquela igreja lá fala mal do sistema, ela fala mal deste mundo, ela fala mal do Deus deste século. Então não era lá, mas eu só ia lá. É nessa hora que nós queremos saber se uma igreja pode de fato se alegrar, ou promover alegria para o seu pastor. Porque olha só, eu já falei várias vezes como os Tessalonicenses eram, eles foram perseguidos. E Paulo disse que apesar das perseguições que eles sofreram, eles permaneceram inabaláveis. Aí sim Paulo tinha convicção de que podia se alegrar por esta igreja. Deus não somente nos dá a fonte da alegria que é Cristo, como também nos proporciona o ambiente, as pessoas, as circunstâncias para que nos alegremos cada vez mais. Eu já sou alegre em Cristo. Se eu não tivesse nenhum de vocês na minha vida, eu já era alegre em Cristo. Mas como Deus me colocou aqui, Ele tem me proporcionado um ambiente de alegria por causa de vocês. E eu não estou nem aí para o anticristo também não. Não vou deixar de me alegrar com vocês, porque eu não sei se nos dias do anticristo vocês vão ficar firmes. Eu não vou deixar. Eu vou me alegrar aqui enquanto eu posso. Quando o anticristo chegar, a gente vê outra situação de alegria. Por enquanto eu sou alegre com vocês. Além de uma vida espiritual mais arrojada, o que realmente traz alegria ao coração fiel dos pastores, sabe o que é? O autor aos Hebreus chama obediência dos crentes. Capítulo 13, versículo 17 de Hebreus diz assim, obedecei, olha o versículo, tá? Vocês estão falando agora, o pastor vai falar de obediência a ele, para ele ficar alegre. Não, eu só vou ler o versículo, presta atenção. Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque, olha o motivo, porque eles velam por vossas almas. Já falei, sabe o que é velar? Velar não é ir lá no velório, ficar com a vela em cima de uma pessoa que faleceu, não. Velar, no grego, é manter-se acordado, é se manter acordado. Os pastores verdadeiros, eles se mantêm acordados. Opa,
Se precisar aqui, eu estou agora. Eu estou à disposição. Ele não dorme, ele vigia. Os irmãos dormem, o pastor não. Os irmãos vão descansar, o pastor vai vigiar, velar pelas vossas almas. E diz assim mais, como aqueles que hão de dar conta delas. Eu não vou dar conta de vocês não, irmãos. Mas aqui está dizendo, como? Como? É comparativo. É como se eu fosse dar conta de vocês. O meu zelo por vocês é como se Deus fosse cobrar vocês de mim. Eu sei que não vai, mas eu zelo assim, desta forma. Eu quero que os irmãos estejam bem, porque se Deus cobrar de mim, eu sei que eles estão bem. Eu sei que eles estão bem pastoreados, bem guardados, bem cuidados, bem vigiados, bem orados. Não é isso que vai acontecer. Agora veja o que o autor ainda diz, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Observe que a sujeição, a autoridade eclesiástica e a sua obediência promove a alegria no trabalho pastoral. A tristeza que muitos pastores sofrem por conta da desobediência e insubmissão dos crentes é que é uma afronta à autoridade eclesiástica e, consequentemente, uma afronta à autoridade divina que a instituiu. E isso não é útil para a igreja do Senhor, ficando assim todos no prejuízo. Romanos 13, Paulo diz, toda alma esteja sujeita à autoridade, porque não há autoridade que não foi constituída por Deus. E aí? Paulo diz mais, todo aquele que se opõe a uma autoridade se opõe contra Deus que a instituiu. E aí? Você acha que é bonito desrespeitar seus pais? Você está desrespeitando Deus. Você acha que é bonito desrespeitar seu patrão? Você está desrespeitando Deus, porque Ele constituiu autoridade profissional sobre sua vida. Você acha que é bonito desonrar seu pastor? Você está desonrando a Deus, porque foi Ele que instituiu a autoridade eclesiástica sobre tua vida. Você acha bonito responder mal ao teu professor? Responder mal às autoridades civis? Deus as instituiu sobre nós, sujeitem-se a elas, e você estará honrando o próprio Deus. Tem crente que é anarquista, eu não obedeço a ninguém, só obedeço a Jesus. Falhou, meu amigo, nem Jesus se obedece. Para obedecer Jesus, você precisava obedecer àqueles que Ele constituiu sobre sua vida. Se você não consegue sujeitar alguém que Deus colocou sobre tua vida, você também não sujeite-se a Jesus, não. Mas tendo em vista a vinda de Jesus, Paulo está falando de uma alegria maior. Paulo está falando de uma alegria futura, quando as igrejas de Tessalônica, de Filipos, de Roma, de Corinto, e da Galácia e outras estiverem presentes no tribunal de Cristo, onde os apóstolos, os evangelistas, os mestres e os pastores receberão galardões por sua causa. Aleluia! Por causa da sua firmeza, por causa da correspondência que você teve àquilo que eles pregaram para você enquanto você estava na terra. Você imagina, irmãos? No final Paulo diz assim, vocês são a coroa da minha glória. Sabe por quê? Porque ele quer ser coroado mediante o trabalho que ele fez com a igreja, e a igreja correspondeu a esse trabalho. E tem crente, não sei se é crente, mas pensa assim, eu vou dar coroa de graça para os outros? Tu não é crente. Só de pensar assim já não é. Esta é uma alegria superada apenas pela alegria de contemplar o próprio Cristo. 1 de Pedro 1, 6 a 8. Pedro diz, vocês não viram Cristo, mas vocês o amam. Você já viu Jesus? Mas você o ama? Eu vi Jesus. Eu vi Jesus. Eu não vou mais continuar essa pregação por causa do nosso horário. Mas eu vou contar para vocês como eu vi Jesus. Eu sonhei uma ocasião que eu passava em uma rua, conheço esta rua em Belo Horizonte, no bairro Céu Azul, onde tem um campinho de várzea abaixo da rua. A rua passa por cima e lá embaixo, como se fosse um despenhadeiro, tem um campo de várzea, futebol. E eu passava ali no sonho por aquela rua. Enquanto eu corria, eu passava correndo naquela rua de asfalto por cima, e olhando para aquele campo, eu não via o campo, mas via toda a história bíblica. Eu via a criação de Adão, a queda dele, via o dilúvio, eu via a Torre de Babel, via todos os acontecimentos da Bíblia,
em ordem dentro daquele campo. E aquilo me enchia de alegria, me encheu de gozo. E eu comecei a correr. E eu fui correndo e senti que havia alguém atrás de mim, me perseguindo, e eu não queria olhar para trás. E eu continuei correndo, e depois daquela rua tinha uma descida, na mesma rua ainda, continuando a descida, e eu fui descendo ali, e eu senti que esta pessoa que estava atrás de mim, ela corria numa carruagem. Era cavalos que estavam ali, ele nas rédeas do cavalo, em sua carruagem atrás, e me perseguindo, queria me ultrapassar. E vinha um carro de lá, um Porsche, e então eu olhei aquele Porsche vindo de lá e falei, eu vou correr pela esquerda aqui, porque esse cara do cavalo não vai me ultrapassar, porque senão ele vai bater naquele Porsche. E eu não queria que ele me ultrapassasse. Então, antes daquele Porsche chegar, eu olhei para trás e falei, eu quero ver quem é. E eu vi. O rosto do nosso Senhor. Estava ele estava coroado, sua barba perfeita, o seu rosto sorria. Eu sentia dizendo, eu estou te perseguindo, você não pode fugir de mim. Então, irmãos, quando aquele Porsche foi chegando e ele atrás, o capô daquele carro, o teto daquele carro se abriu e ele estava dirigindo o carro. E olhou para mim, parou o carro, a carruagem parou. Eu caí no chão e vi que atrás do Porsche vinham muitos motoqueiros, aquelas motonas, e eu já estava desmanchado. Todos os motoqueiros pararam onde eu estava caído, a carruagem parada, era ele coroado, o motorista do Porsche era ele, todos os motoqueiros tiraram o capacete, eram ele. Todos eles eram Jesus. E se aproximaram de mim. E me deram, ele me deu a garantia de que sou dele. E acordei numa alegria que nunca tive. Mas eu sei que vou ter na glória novamente. É por isso que eu quero ver vocês lá. Eu quero que vocês vejam a face dele. Eu quero que vocês olhem para o rosto dele. Talvez vocês não vão vê-lo agora, mas o verão um dia e vão sentir o que eu estou dizendo. Ele veio até mim e me deu um recado. Você só é salvo porque eu fui atrás de você. Você fugia de mim, mas você não pode, porque você, o Pai me deu. Vamos orar? Coloque-se de pés.